Agora na Band News FM, Economia pra você, com Juliana Rosa. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. A liquidação do Banco Master e a Operação Carbono Oculto contra a lavagem de dinheiro do crime organizado, envolvendo fintechs e fundos de investimentos, trazem à tona a pergunta: é seguro o setor financeiro no Brasil? As regras de segurança precisam ser revistas? No Economia para Você de hoje, meu convidado é o presidente da Associação Brasileira de Fintechs, Diego Pérez. Diego, seja bem-vindo, obrigada pela entrevista. Muito obrigado pelo convite, é uma honra. Diego, nosso sistema financeiro é seguro? Sim, ele é seguro. Existem regras, regulamentos, autoridades que ditam ali quais são os limites, os volumes. Existem também princípios de proteção do consumidor, do investidor. Então, as regras estão postas. Eu acredito que o desafio é o avanço da tecnologia, da inovação, que aí também precisa fazer com que isso seja refletido nos regulamentos. A gente também tem um problema no nosso país, que é o crime organizado, que também fica muito grande, e também precisa ser combatido. Muitas vezes eles fazem acesso de serviços financeiros para tentar ocultar patrimônio ou dar origem lícita para recurso originário do crime. Então, é preciso ter um debate constante sobre isso. Mas é seguro, sim, porque as autoridades estão acompanhando isso e, aos poucos, os regulamentos, a legislação correspondente vem sendo ajustada e modernizada. A sensação que a gente ficou é que primeiro veio a Operação Carbono Oculto e depois agora a liquidação do Banco Master, né? Aquela sensação de que algo está errado, né? Que as regras não estão sendo capazes de dar conta, como você falou, de avanços tecnológicos, enfim, do próprio crime organizado. O presidente da Federação Brasileira dos Bancos, o Isaac Sidney, falou essa semana no almoço anual lá da federação, que é preciso ter sempre um equilíbrio entre rigor e flexibilidade das regras e que nesse momento é preciso haver mais rigor. Você concorda? Olha, eu entendo que a construção legislativa, regulatória, ela é cíclica, né? Então, em alguns momentos, ela deve ser permissiva para a inovação, para a tecnologia, para a competição, para promover a inclusão financeira. E foi isso que foi sendo realizado nos últimos 15 anos, o que possibilitou que quase 70 milhões de brasileiros pudessem ter acesso ao seu primeiro serviço financeiro. Essas pessoas não tinham o serviço mais básico, não tinham um cartão de débito, não tinham uma conta, não tinham uma poupança, nada. E dada essa política pública de promoção à competição, à concorrência, habilitou-se a criação de novos agentes, de novos entrantes, de novas instituições financeiras que pudessem abraçar essas pessoas que não eram atendidas pelo sistema financeiro tradicional. E a própria competição também, a gente fala muito de juro alto, né? Isso Exatamente. Também é um fator importante, né? Não só os juros, especialmente o spread bancário, porque o spread bancário do Brasil hoje é um dos maiores do mundo, se não for o maior do mundo. Que é quanto que a gente tem de diferença entre a taxa do mercado e a que chega para o consumidor final. Porque ali, a taxa de juros básica hoje em 15%, mas na ponta para o cliente é 40%, 50%. Sim. Então, essa diferença que é o spread. A gente precisa trabalhar para que esse spread seja reduzido. E hoje, a melhor solução é a competição. Você permitir que novos agentes ingressem no sistema financeiro nacional. A gente tinha até 10, 15 anos atrás, 5 grandes bancos detendo mais de 80% dos serviços financeiros. Hoje, com a existência e a coexistência das fintechs em momento simultâneo, habilitou uma diluição de 10% dessa concentração bancária. Mas ainda tem muito espaço para a gente desenvolver, porque 70% ainda está na mão dos grandes bancos. É preciso ter um ambiente democrático, acessível, que essas instituições financeiras que são os challengers, os desafiantes, eles possam também ter um ambiente próspero para desenvolver seus modelos de negócio. Os levantamentos já demonstram também redução de custo de crédito por conta desse aumento de concorrência? Sim, existe pelo menos alternativas, possibilidades para que o cliente possa acessar. O cliente, pessoa física principalmente, ele não tinha acesso ao serviço mais básico, que é o crédito.
né? Agora ele tem acesso ao crédito. Também a gente precisa trazer à luz as políticas públicas que fomentaram o crédito, né? A gente teve agora o Consignado do Trabalhador, que foi um programa desenvolvido pelo governo em colaboração com fintechs e grandes bancos. A gente tem agora um novo programa habitacional também, né? De acesso a crédito para aquisição de imóveis, mas ainda tem muito espaço a ser trabalhado. Então, o nascimento, né, de novos agentes trouxe uma certa oportunidade, uma diversidade de produtos disponíveis para as pessoas. A discussão hoje é muito que talvez as regras tenham aberto espaço para operações que acabaram dando errado, abrindo brechas, né, para esse tipo de operações, como a gente vem vendo aí que abriram, né? Isso é normal, Diego, na tua avaliação, como você falou, você tem regras mais flexíveis para instituições menores, não terem as mesmas regras que impeçam competição e o surgimento de novas instituições. No entanto, pelo que eu entendo, a discussão hoje é que as regras acabaram sendo muito flexíveis e talvez também uma transição, que é o que a gente tem ouvido hoje muito do governo, né? É que você tem fintechs que já são do tamanho de banco, né? Então, uma transição de regra que acabou sendo muito longa. Você concorda com isso? Olha, a gente entende que as regras elas têm que ser proporcionais, mas ao mesmo tempo a gente defende um equilíbrio entre inovação, promoção da concorrência e segurança para o cliente, né? Então precisa sempre buscar o equilíbrio perfeito e nesse ambiente de desenvolvimento regulatório, legislativo, o debate é necessário para isso. A gente entende que os crimes praticados por meios financeiros, eles já existiam antes das fintechs, assim, sabe? Mesmo por meios eletrônicos, digitais, eles já aconteciam antes, porque as fintechs começaram a florescer no nosso país em meados de 2012, 2013. É meio falacioso dizer que antes disso não existia crime organizado ou que os crimes financeiros não aconteciam. Eles aconteciam e eles continuam acontecendo. Mas abriu-se uma oportunidade maior, né? Eu diria que, na verdade, o crime que ficou mais sofisticado e está alcançando diversas cadeias produtivas, e uma delas são os serviços financeiros. Talvez demonizar as fintechs por causa disso não é a melhor proposta, porque nessas últimas operações, né, especialmente a Carbono Oculto, a gente não nega que algumas fintechs estiveram envolvidas, mas também fundos de investimento, instituições bancárias tradicionais. Foi um conjunto de empresas onde uma parcela bem pequena eram as fintechs. Então, trazer a luz para as fintechs, quando, na verdade, vários outros setores produtivos também estão sendo vítimas dessa atuação do crime organizado, eu acho que não é o melhor discurso. No caso das fintechs, hoje são quantas fintechs no Brasil? Hoje no Brasil a gente tem mais de 1.700 fintechs, são 1.728 no último levantamento. E essa realidade era muito diferente 10 anos atrás? Era muito diferente, né? Porque a primeira lei que habilitou as fintechs, né, que trouxe o sistema de pagamentos brasileiro, não existiam fintechs, existiam duas instituições de pagamento que eram vinculadas a conglomerados bancários. A partir disso, floresceu a competição, a concorrência. Hoje a gente tem mais de 300 empresas que operam pagamentos no Brasil, a gente tem um pouco mais de 200 empresas que ofertam crédito, isso no espectro de fintechs, né? E outras que ocupam os espaços necessários no mercado de investimento, de seguros, de câmbio. Então, é muito diverso. Quando a gente menciona que existem mais de 1.700 fintechs, não quer dizer que todas elas são observadas ou fiscalizadas pelo Banco Central. Existem outras autoridades também, como a CVM, como a SUSEP, e existem empresas que não são reguladas porque elas não precisam ser reguladas, porque elas são talvez um prestador de serviço de tecnologia. Elas trabalham na cadeia de distribuição de produtos financeiros, mas elas não encostam no recurso, elas não lidam diretamente com o cliente. É como se fosse uma solução tecnológica necessária para que o serviço financeiro existisse. Então é muito diverso. Não existe uma definição legislativa ou regulatória do que é fintech, né? Mas existem fintechs que se apoiam em licenças regulatórias ou conceitos legislativos para desenvolver modelos de negócio com base em inovação e tecnologia. Já havia um modelo de negócio ali do Master que já chamava atenção por ser considerado diferente já da média do setor, né? Arriscado, com ativos de risco, um risco de descasamento entre aquilo que ele ofertava, né, e aquilo que ele tinha de ativo, e uma demora para perceber
esse mecanismo ali de utilização também desse FGC como se não tivesse problema, né? Tem um risco, porque aí você tem o FGC que parece que abre para operações temerárias, como foi no caso do Banco Master. O que deu errado aí nesse processo, você olhando agora toda essa discussão de que já tinha esse sentimento de que tinha um cheiro esquisito e que houve uma demora para tomar aí essa decisão? Bom, o que eu posso afirmar, primeiro, é que o Banco Master é um banco, né? Não é uma fintech, né? Então é importante a gente fazer essa distinção. Então ele tinha operações bancárias que seguem uma regulação, uma legislação concernente aos bancos e que não representa a atuação das fintechs hoje em geral. Segundo, eu acho que teve uma atuação suficiente do Banco Central em identificar, porque a situação aconteceu agora, mas ela já vem sendo desenrolada há muitos meses, né? Eu diria quase um ano, né? E o Banco Central tomou uma decisão mais enérgica de liquidar a instituição financeira porque entendeu que não seria sustentável ela continuar ofertando os produtos que ofertava, porque provavelmente não ia conseguir honrar com seus compromissos. Mas apertar o botão de encerrar uma instituição financeira também é catastrófico para a economia como um todo, né? Então, essa decisão precisa ser tomada com cuidado, ela não pode ser tomada de maneira repentina, porque isso pode trazer complexidades, né, para a economia e para as pessoas envolvidas, né? Até onde eu sei, teve ali uma atuação efetiva do Banco Central para buscar solucionar, né, fez análises necessárias, né, especialmente quando teve as propostas de aquisição do Banco Master por outras instituições financeiras, e deu no que deu. Entendeu que não era suficiente, não era possível, e a solução alternativa foi liquidar a instituição financeira. Então, eu não acho que o Banco Central tenha culpa nisso, e eu não acho que talvez a regulação seja insuficiente para isso. Tanto que ela foi utilizada como suporte para a liquidação da instituição financeira no momento adequado. Mas talvez é um momento da gente debater. Será que outros casos podem surgir depois disso? Será que outras instituições financeiras, outros bancos ou eventualmente fintechs possam passar por situação semelhante? Vamos analisar e tentar abrir o debate para isso. Essa discussão agora, Diego, eu sei que você está aí acompanhando de perto, do governo propor um aumento de tributação sobre fintechs, o governo dizendo, de novo, né, que tem fintechs que já é grande, que não precisa ter um incentivo tributário, e isso está sendo discutido, né, inclusive essa semana, né? É uma forma de contribuir para a discussão das contas públicas, né? Como é que vocês estão discutindo aí essa questão? A gente entende que é um movimento extremamente negativo, né? Porque você penalizar uma empresa só por causa do sucesso dela, sabe? Só porque ela cresceu muito, que ela conseguiu conquistar muitos clientes, porque ela fez diferente, porque ela fez uso de tecnologia, porque ela fez implantação de inovação em serviços financeiros, aumentando a tributação, mesmo ela sendo um outro tipo empresarial, ela não é um banco, é uma instituição financeira não bancária, né? Por mais que ela acesse o mesmo cliente ou que ela entregue serviços similares, ela não se alavanca, ela não faz a captação de depósito à vista, sabe? Ela não tem acesso ao FGC muitas vezes. Então, existem distinções, né, que faz necessárias, que definir o que é um banco, o que é uma fintech. E você tentar equiparar essas duas empresas, esses dois modelos de negócio que são distintos por meio de tributação, você acaba causando situações atípicas, assimétricas, né? Uhum. Existe um levantamento, né, que foi feito pelas associações que representam as fintechs, né, de que a alíquota efetiva, ou seja, depois que você descontou todas as deduções, créditos e compensações tributárias, enfim, que tem aquela redução da base de cálculo, as fintechs já pagam mais impostos do que os grandes bancos, tá? E é uma diferença muito grande, né? Então, no final do dia, os grandes bancos, em média, ficam ali entre 11% e 12% de alíquota efetiva, isso somado, imposto de renda, mais a CSLL, contribuição sobre o lucro líquido, e as fintechs ultrapassa 30%, sabe? Então, já é injusto para as fintechs. E você aumentar ainda mais, sabe, com esse discurso de que são empresas que ficaram muito grandes, empresas que já valem mais do que bancos, você está causando uma injustiça tributária. No caso, você está penalizando o andar de baixo, que são as empresas que chegaram agora, começaram agora e estão buscando
melhorar o ambiente financeiro, trazendo produto inovador para a população, incluindo pessoas que não tinham acesso aos serviços financeiros e colocando o Brasil no top of mind dos países que melhor tratam a inovação e a tecnologia financeira no mundo. E todas as inovações que a gente vê hoje, né? O quanto que você diria que a gente está, em que momento você diria dessa discussão de inovação, porque são tantos produtos, o Pix é o mais conhecido, né? O que está na agenda aí de inovação do setor? Do ponto de vista tributário, né, para encerrar o tópico anterior, quando você eleva a tributação de fintechs, a maioria delas, elas são fintechs que têm um único produto, né? As fintechs que ficaram maiores, elas têm 3, 4, 5 produtos, elas conseguem compensar eventualmente a lucratividade de um produto com o não resultado positivo de outro e ainda assim ser uma empresa lucrativa. Mas as outras 1.000 e tantas fintechs que existem, elas têm um produto só, geralmente gratuito ou de baixo custo, mas trabalha com margens muito baixas, né? Então ela tem que ter uma escala muito grande para ter um resultado positivo atraente para o empreendedor e para o seu investidor. Quais são os produtos mais comuns? Mais comuns são cartões, contas digitais, ou instrumentos que você usa no seu dia a dia para você fazer pagamento, receber salário, transferir dinheiro entre pessoas. O Pix é um grande fomentador de tudo isso. Sim. Tá? Então, essas pessoas que nunca tiveram acesso a serviços financeiros, elas passaram a ter acesso porque é gratuito. Porque ela não tem... Antigamente você pagava R$15 numa TED. Né? Uma pessoa que tinha um salário mínimo à época de R$600, e se ela faz uma TED por semana, porque está mandando dinheiro para a mãe que fica em outro estado, ela já gastava 10% do seu salário só em tarifas bancárias. Isso não existe mais. Né? E se você faz você não precisa voltar muito tempo, há 10 anos atrás, você não conseguia abrir uma conta sem ir numa agência, entendeu? Se você muda de emprego e o seu empregador ele paga o salário numa outra instituição financeira, você tinha que ir na agência, abrir a conta, perder uma manhã, sabe? Demorava 3, 4 dias para saber se a conta estava funcionando ou não. Tinha todas essas complexidades. Hoje em dia não, você faz tudo pelo celular, tudo pelo smartphone. E isso foi por causa da competição, da concorrência, porque as fintechs elas trouxeram essas novidades. E tem mais novidades por vir. Claro que é uma grande colaboração entre os formadores de políticas públicas, como o Banco Central, como a CVM, como o Ministério da Fazenda, ou até mesmo o Congresso Nacional, onde dentro dessa colaboração tem que sempre ter uma agenda propositiva de inovação, tecnologia, promoção, de competição e concorrência, para que isso continue acontecendo. E a gente já vê movimentos, por exemplo, do Pix, de ser um instrumento de transferência de recursos internacional, Pix internacional. Né? Já existem estabelecimentos comerciais em Orlando, Miami, Buenos Aires, que aceitam o Pix como meio de pagamento. Então, você criar um trilho para que isso aconteça dentro da regulação bancária é excelente. Isso mostra que o Brasil tem força. Isso mostra que a tecnologia e a inovação ela floresce e acontece no nosso país. E usar como exemplo. Eu viajo o mundo todo representando a associação em fóruns e debates internacionais e o Brasil é utilizado como case de sucesso de inclusão financeira e de inovação tecnológica. E isso é muito um trabalho colaborativo do poder executivo, especialmente o Banco Central, em colaboração com as entidades que operam os serviços financeiros do Brasil. O desafio agora é equilibrar, né, Diego, a inovação com a segurança, né? Então, essa calibragem, né, ela é fundamental e agora a gente está nesse momento, né, de encontrar qual é exatamente o ponto de equilíbrio, né, entre e a gente apoia esse debate, a gente entende que é importante, a gente não quer fechar os olhos para isso. Inclusive, temos tecnologia suficiente para identificar situações suspeitas, atividades suspeitas, transações que deveriam ser barradas. Isso já existe. Os principais, ou pelo menos os últimos eventos negativos, né, sejam os incidentes, ataques hackers, que teve movimentação de recurso, a ponta que identificou primeiro essa movimentação foram fintechs. E são fintechs que também operam ativos digitais, criptomoedas, stablecoins. Essas tecnologias, elas são fundamentais para que a gente consiga identificar cada vez mais rápido esse tipo de incidente e cada vez mais dificultar a atuação do crime organizado. Mas é importante também que o Banco Central tenha recurso e ferramenta para isso, sabe? Um processo de supervisão do Banco Central, hoje, ele pode fazer uso de inteligência artificial, por exemplo, e fazer uma análise de todas as transações para saber se tem alguma coisa acontecendo errado ou não, fora do esperado.
Mas antes disso, a inteligência artificial, antes do uso dessa tecnologia, a supervisão tinha que fazer por amostragem, sabe? Pegar um caso ou outro para tentar identificar alguma coisa. Sim. E os casos aconteciam. Então, mas isso precisa de um investimento público. Você não pode usar uma inteligência artificial aberta para operações financeiras dentro de um ambiente seguro, de um ambiente protegido, de sigilo bancário, etc. Tem que ter um debate e tem que ter investimento. Só que hoje o Banco Central sofre, né, com acesso a recurso público, concursos públicos, os servidores eles aposentam, eles são cedidos para outras pastas, é uma carreira de prestígio, né, então eles são muito requisitados dentro do próprio governo. Então, a gente não pode tapar os olhos para isso também. Sim, é verdade. Bom, a gente está no finalzinho do programa. A pergunta que não quer calar é: quando é que o juro vai começar a cair? Quando é que a gente vai ter um crédito mais barato no Brasil? Os juros vai começar a cair quando as fintechs elas começarem a crescer, nascer, terem um incentivo para existir, especialmente o crédito digital. Quando tem concorrência, quando tem competição saudável, dentro do esperado, dentro do regulamento, a gente vai ter serviços mais baratos, mais acessíveis, mais disponíveis, a população vai consumir mais, o comércio vai vender mais, a indústria vai produzir mais. Então, a gente tem que unir as mãos para promover essa competição, sempre buscando um ambiente seguro e sempre tentando combater a atuação do crime organizado. Você ouve aqui na Band News FM Economia para você. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos. Você, na Rádio Band News FM, a gente fala sobre empreendedorismo, as trajetórias para a criação de novos negócios e como muitas vezes uma ideia criativa é a chave para descobrir uma nova profissão. Falando sobre criatividade, hoje a gente vai conversar com uma publicitária que decidiu largar o emprego relativamente estável em uma agência para se desafiar no mundo do empreendedorismo. A gente hoje conversa com a Mariana Schutte. Mariana, prazer falar com você. Você decidiu sair de Porto Alegre, né, para alçar voos maiores com uma escola de educação corporativa, né? Conta pra gente como é que foi, né, essa transição. Você era publicitária e encontrou numa escola a chance de empreender, né? Como é que foi deixar de lado a carteira assinada? Muito bom. Prazer, Ju. Obrigada pelo convite. Muito bom estar aqui contando um pouco da minha história. E foi isso mesmo. Eu trabalhei durante alguns anos como publicitária. Estava numa carreira breve, mas já muito bem estabelecida, né, no mercado de comunicação do sul do Brasil. Isso vão fazer 15 anos já. Quando eu fui estudar numa escola de criatividade, na época, assim, né, a escola Perestroika, estava sendo iniciada, inaugurada lá em Porto Alegre, e lá eu me apaixonei por uma nova forma de aprender, e até é uma história muito interessante sobre a minha vida, assim, Ju, porque por mais que eu trabalhe com educação há 15 anos, tenha empreendido nesse segmento, eu nunca fui uma boa aluna. E a partir do momento em que eu entrei nessa escola e vi que eu tinha muito interesse em aprender, eu entendi que talvez ali estivesse o meu propósito de vida, levar uma nova forma de educação, uma forma muito mais disruptiva e criativa para o universo das empresas. Né? A gente sabe que a maioria dos profissionais hoje está com muitos gaps de habilidades que são necessárias para o mercado de trabalho, e as empresas são um grande trampolim através de jornadas de aprendizagem. Então, eu fundei uma escola de educação corporativa somando isso, assim, a importância do aprender nos dias de hoje, com esse meu olhar de criatividade para uma sala de aula que me prendesse, assim como me prendeu lá atrás, quando eu resolvi estudar dentro dessa escola diferente, assim. E o que vocês oferecem, Mariana? Hoje a gente trabalha com as maiores empresas do Brasil, né, Ju? Eu atendo empresas como Vivo, Danone, iFood, enfim, as maiores que existem, levando muitas habilidades do profissional de hoje. Então, a gente trabalha muito comunicação, escutativa, as soft skills, né, que a gente fala, inteligência emocional, inteligência artificial, liderança,
produtividade, enfim, várias dessas novas chaves para o profissional do futuro a gente leva para dentro das companhias através de cursos e jornadas, palestras e workshops. É, muito bacana porque é que tem a ver com você, né? Então, essa verdade falou mais alto, né? E para você começar, além de você acreditar naquele negócio, é importante você ter ali uma experiência, alguém que conheça, né, essa veia empreendedora. A gente sabe que tem muitos desafios, né? Muitos aprendizados nesse processo. E a gente estava vendo que você começou a empreender tendo uma pessoa como sua sócia, né? Para depois você empreender sozinha. Você acha que é um caminho interessante de começar algo completamente novo? Tem vantagens e desvantagens aí nesse percurso? Compartilhe um pouco com a gente essa experiência. Certamente. Eu brinco que não existe escola de empreendedor, né? Quem decide empreender precisa ser muito resiliente, né? Porque o empreendedorismo tem o lado muito bom, muito maravilhoso da flexibilidade, de a gente fazer o que a gente acredita, de a gente, né, buscar ir atrás muito dos nossos sonhos com os nossos recursos, mas tem lugares também muito dolorosos, como, né, muita cobrança, às vezes a gente precisa estar correndo atrás mensalmente ali daquela folha de pagamento, do nosso lucro, do nosso EBITDA e de várias outras coisas. Ter um sócio junto nesse processo, ele pode ser algo super positivo, no sentido de dividir as dores, né? Porque é uma carreira o liderar e o empreender, ele é muito solitário. Então, a partir do momento em que você tem alguém junto com você, isso auxilia, né? Você tem alguém ali junto nessa jornada. Ao mesmo tempo, tem o ônus e tem o bônus, né? O ônus, para mim, é de que a gente precisa escolher muito bem com quem a gente quer dividir essa trajetória, né? Porque muitas vezes esse processo do empreendedorismo, assim, e do empreender, vai mudando muito a nossa perspectiva e a nossa vida. Então, você e o seu sócio precisam estar muito alinhados o tempo inteiro. E quando rola algum tipo de desalinhamento, isso faz com que gere algumas tensões, né? Então, a sociedade, para mim, no meu caso, eu intraempreendi, né? Eu, dentro de uma estrutura já pré-existente, eu criei um novo negócio, que eu acho um super caminho para pessoas que estão dentro do universo corporativo, porque eu brinco que empreender não é para todo mundo, né? Exige, de fato, muito tempo, muito dinheiro, né? Eu talvez não tivesse a possibilidade de abrir o meu próprio negócio se eu não tivesse aproveitado a estrutura que eu já estava inserida dentro de uma corporação. Então, o intraempreendedorismo também é algo muito fascinante dentro desse lugar de se abrir um novo negócio, assim. Que aí você acabou tendo ali uma âncora de segurança, foi isso? Com certeza, certamente. Uma âncora de segurança e uma estrutura por trás já, né? Um back-office, assim, uma metodologia de ensino. Então, acho Uhum. que isso me auxiliou muito nesse lugar. Mas não é o suficiente, né? Porque o empreendedorismo é isso, assim. Talvez esse início para dar esse push, esse gancho para ou, né, de ter um investimento, um aporte de algum investidor, é interessante para dar esse start. Mas a recorrência do negócio, o dia após dia, o mês após mês, o ano após ano, é o empreendedor que tem que correr atrás, não adianta. E aí tá a beleza também dessa profissão e dessa escolha, né, de querer colocar o seu negócio no mundo, assim. Ô Mariana, você não vende um produto, né? Você vende um serviço. Sim. É diferente ou talvez difícil, não sei, você vender conhecimento, vender um serviço que não é tangível? Como é que é essa busca por cliente? Nossa, é super complexo, né? Primeiro porque o meu universo é B2B, né? Então eu trabalho para empresas e não para o público final. E é bem isso que você falou, eu estou vendendo algo muito intangível, né? Porque é educação, é o aprendizagem. Eu acho que o ponto positivo do meu negócio hoje é que na era do lifelong learning, né? A era do aprendizado contínuo que a gente vive, em função dessas grandes mudanças e essas abruptas mudanças que a gente vem vivendo hoje no mundo, faz com que a busca pelo aprendizado seja algo hoje muito grande, assim. As pessoas já se deram conta que elas precisam aprender e se desenvolver e que as nossas habilidades que a gente teve e estudou ao longo dos anos dentro da faculdade, da escola, já não são mais o suficiente
para o mercado de trabalho. Então, eu tenho um mercado hoje em expansão, né? Felizmente, ao mesmo tempo, exige todo um lugar de prospecção de novos negócios, de estar em constante movimento e em busca de clientes para vender um serviço totalmente customizado e totalmente personalizado, né? Porque eu acredito que a educação, ela tem isso como balizador, assim. Não pode ser uma pastelaria, né? Não pode chegar em uma empresa e vender a mesma coisa que eu vendi em outra, porque cada companhia tem a sua cultura, tem os seus desafios, tem as suas dificuldades diárias, inclusive dentro do seu próprio time, assim. Então, o nosso modelo de negócio, ele é muito artesanal, de certa forma. Por quê? Porque eu acredito nisso. No passado, eu já cheguei a implementar algumas formas mais escaláveis de negócio e eu, como empreendedora, fiquei frustrada muito com a qualidade e o resultado. Então, eu escolhi para minha jornada enquanto empreendedora que eu quero muito mais qualidade no meu serviço do que quantidade, pensando educação como um produto escalável. Então, eu acho que é a escolha também do empreendedor, né? Hoje eu vejo muitas edtechs e muitas escolas que escolheram um caminho de escalar e criaram sua plataforma de ensino que leva o mesmo conhecimento para, independente do indivíduo, independente da organização. Eu fiz uma escolha de negócio, a minha escolha de negócio é muito personalizada. Tá certo, Mariana. O pessoal que quer te achar, qual é o melhor caminho? Legal. A minha empresa se chama New New, então no Instagram é New New, nosso site é newnew.group, e o meu Instagram e meu LinkedIn é Maria Chutti, Mari, ACHUTTI, e eu posto muito conteúdo, principalmente no meu LinkedIn. Tenho aí quase que diariamente alguns artigos e alguns conteúdos que falam muito sobre aprendizado, muito sobre empreendedorismo feminino, que é um dos braços aí que eu gosto muito de levantar. Então, vai ser uma honra receber todo mundo nos meus canais. Tá certo, Mariana. Então, repetindo aí, Mariana Chutti, publicitária, empreendedora, fundadora da New News. New, de novo, em inglês, aí junto com news no plural, não é isso? Não, é New New mesmo. É tudo, novo. Tudo no singular. New New, tudo juntinho. Novo. New Exatamente. New. Então tá. A New New, então, empresa de educação corporativa. Mari, obrigada por compartilhar a sua história com a gente. Sucesso para você. Obrigada. Eu que agradeço, Juliana. Um beijo. Tchau. O Economia para Você dessa semana vai chegando ao fim aqui na Rádio Band News FM. Eu agradeço a sua companhia, a sua audiência e lembrando que todo o nosso material empreendedor fica no YouTube da Band News FM. A gente se vê no próximo. Tchau. Você ouviu Economia para Você na Band News FM. Oferecimento Claro Empresas. Se você é micro, pequeno ou média empresa, bora fazer juntos.